Segundo relatórios do site Sociedade Militar, essa semana a Força Aérea Brasileira derrubou um avião venezuelano que invadiu o espaço aéreo brasileiro, mais precisamente na Amazônia, onde a nossa Força Aérea detectou primeiramente a invasão da aeronave em solo brasileiro. O avião vinha da Venezuela e cruzou a fronteira do Brasil, quando nesse estágio foi interceptada por caças brasileiros que, em primeiro momento, ordenaram que o avião venezuelano pousasse em um aeródromo determinado. Entretanto, as ordens foram ignoradas e então a FAB disparou tiros de advertência que também não foram respeitados, não atendendo dessa forma aos procedimentos coercitivos descritos no decreto de número 5.144, o que leva a aeronave invasora a ser classificada como hostil, levando os militares brasileiros a aplicarem os chamados tiros de detenção, que é uma medida extrema para impedir a continuidade do voo da aeronave estrangeira. Segundo a FAB, os tiros de detenção são utilizados como último recurso, após uma aeronave interceptada descumprir todos os procedimentos estabelecidos e insistir em forçar a continuidade do voo ilícito. Porém, após derrubar o avião venezuelano, ele caiu na floresta amazônica, onde 2 ocupantes morreram e carregamentos de drogas foram encontrados entre os destroços. A FAB ressalta que se mantém sempre pronta e presente em todas as operações aéreas realizadas em território brasileiro, cumprindo sua missão institucional de manter a soberania do nosso espaço aéreo com vistas à defesa da pátria, conclui a nota da instituição. No passado, outros eventos como esse de aviões venezuelanos invadindo o território brasileiro também foram registrados, e isso pode acabar estremecendo as relações entre os dois países. Dito que as operações da Força Aérea Brasileira, que interceptam aeronaves vindas de países vizinhos, como a Venezuela, podem gerar tensões diplomáticas para os dois países, especialmente quando envolvem o abate de aeronaves e a morte de suspeitos. Esses eventos são particularmente sensíveis nas relações entre Brasil e o regime de Nicolás Maduro, pois podem ser interpretados como ações hostis contra cidadãos venezuelanos, mesmo quando envolvem atividades ilegais como o tráfico de drogas. E dessa forma, em casos específicos, a Venezuela pode interpretar a derrubada de uma aeronave de seu país como uma violação da soberania, acusando o Brasil de uso excessivo da força. Sem contar que o regime de Maduro tem um histórico de condenar operações estrangeiras que envolvem seus cidadãos. E caso a aeronave abatida tenha alguma suposta ligação oficial com a Venezuela, isso pode gerar notas de protesto e pedidos de explicação do governo brasileiro. Da mesma forma que, dependendo da gravidade do incidente, a Venezuela pode retaliar diplomaticamente, dificultando relações comerciais, cortando colaborações ou até mesmo reforçando patrulhas militares na fronteira. Mas o fato é que, atualmente, há relatos e acusações feitas pela mídia internacional e outros países latinos de que o regime de Maduro vem sendo conivente com grupos como o ELN e dissidências das Farc, que são grupos guerrilheiros que estão lutando nas fronteiras entre a Venezuela e Colômbia por territórios especialmente na região de Catatumbo. E segundo relatos, esses grupos são ligados a atividades ilícitas, o que levou o exército colombiano a entrar em combate contra esses grupos que cessaram todas as negociações de paz com o governo colombiano de Petro, que vem encontrando dificuldades para lidar com essa triste situação. Mas, de qualquer forma, se for comprovado que a aeronave abatida tinha ligação com esses grupos guerrilheiros, o Brasil pode endurecer sua postura contra Maduro, aumentando o isolamento do regime, ao cobrar explicações formais, dito que o avião foi flagrado vindo da Venezuela. Sem contar que, atualmente, o regime de Maduro vem sendo fortemente ligado pela mídia e pela comunidade internacional, de um suposto envolvimento no caso do falecimento de um crítico do regime, que estava exilado no Chile, onde autoridades chilenas estão investigando um possível envolvimento do regime nesse caso. Até o momento, Maduro e seu governo vêm negando todas as acusações feitas, e em nota, o grande escalão do regime fala que eles não possuem nenhuma ligação com os guerrilheiros do ELN e das Farc, da mesma forma que negam o envolvimento no caso do dissidente exilado e morto no Chile. Mas, por outro lado, para medir o impacto real desse incidente envolvendo esse avião abatido em solo brasileiro, será necessário acompanhar se haverá alguma resposta oficial do governo venezuelano e se haverá alguma reação concreta, como protestos diplomáticos ou declarações hostis por parte de Maduro. Caso ninguém fale nada, então o caso é encerrado, com os parabéns à AFAB pelo bom trabalho no quesito a combater atividades ilegais e manter o nosso espaço aéreo seguro. Dito que esse caso dessa semana não é um caso isolado,
isolado. No começo do mês, por exemplo, segundo relatórios do O Dia, a Força Aérea Brasileira interceptou uma aeronave que também entrou ilegalmente no espaço aéreo brasileiro vinda do Peru, carregando aproximadamente 500 quilos de drogas. O incidente ocorreu no Amazonas, a cerca de 80 quilômetros de Manaus, no dia 2 de fevereiro de 2025. Os radares do Sistema de Defesa Aeroespacial Brasileiro, o SISDABRA, detectaram a aeronave e a FAB ordenou o pouso obrigatório. O avião aterrissou em uma pista de terra, mas, em meio às manobras, colidiu com algumas árvores. Após o pouso, os ocupantes incendiaram a aeronave e fugiram, dificultando a apreensão das drogas. Estima-se que a carga incluía maconha e haxixe, que foram destruídos pelo fogo. A operação faz parte da Operação Ostium, uma iniciativa da FAB em parceria com a Polícia Federal para combater o tráfico e a entrada ilegal de aeronaves na fronteira brasileira. Já no início do ano, a Força Aérea Brasileira interceptou um outro avião que entrou de forma ilegal no espaço aéreo do Brasil. O incidente também ocorreu no Amazonas e envolveu uma aeronave A-29 Super Tucano. O piloto do avião interceptado desobedeceu às ordens da FAB, realizou um pouso forçado perto da rodovia transamazônica e também ateou fogo na aeronave antes de fugir. Nesse caso, a FAB não confirmou se a aeronave transportava drogas ou armas, mas as autoridades também suspeitam de ligação com o tráfico, já que a interceptação faz parte da Operação Ostium, voltada ao combate a crimes transfronteiriços. Mas quando nós voltamos a falar do regime de Maduro na prática, atualmente o Brasil mantém uma relação pragmática com a Venezuela, evitando cortes diplomáticos completos, apesar de não reconhecer as eleições recentes que mantiveram Maduro no poder. Especialistas apontam que a estratégia brasileira é manter um equilíbrio, preservando a cooperação técnica e diplomática, sem assumir uma postura totalmente alinhada com os Estados Unidos ou com a oposição venezuelana. Mas, por outro lado, com o retorno de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos, as pressões sobre Maduro devem aumentar, já que Trump foi um dos líderes que impuseram as sanções mais pesadas ao regime venezuelano em seu primeiro mandato. E recentemente, mesmo após as negociações que foram feitas entre Maduro e o enviado de Trump, um avião presidencial oficial da Venezuela foi apreendido pelos Estados Unidos sob o comando de Marco Rubio, sobre acusações de que o regime de Maduro estaria infringindo sanções, o que sinaliza que os americanos estão dispostos a manter ou até mesmo aumentar as sanções contra o regime em caso de escalada de tensões. E o Brasil, por outro lado, pode se ver em uma posição delicada, tentando administrar uma relação já tensa enquanto lida com questões como a migração venezuelana, que por conta da situação política e econômica da Venezuela, estão fugindo do seu país buscando refúgio em outros lugares, sendo um dos principais pontos de destino o Brasil. Mas o que você acha de tudo isso? Comente abaixo a sua opinião e aproveite e se inscreva no canal, porque aqui nós somos um veículo de mídia independente focado em trazer análises dos principais temas, para que dessa forma você se mantenha sempre informado e atualizado sobre tudo. E a única coisa que nós te pedimos em troca é o seu like e a sua inscrição. Então compartilha o vídeo e se inscreve no canal, porque em breve nós estaremos de